Teatro é uma coisa que se mistura, se mescla muito com literatura. Você lê Shakespeare, você lê Machado, você lê Alencar. A gente ainda vai falar de Nelson Rodrigues. Como tu acha que o teatro pode contribuir para a educação, para uma formação de novos leitores e até mesmo de escritores, diretores? Dá uma visão tua sobre isso. Eu acho que o teatro tem essa abertura para você, para o público conhecer os textos, né? Fazer com que as pessoas saibam que esse texto tem um mundo lá dentro, que pode ser transformado em teatro, mas também você pode ler e pode estar tudo na sua cabeça, né? Eu acho que é um instrumento importante para isso, para a literatura. E se dizer que foi feito em cima de tal literatura, falar de tal autor, se discutir sobre esse ator, levar a discussão para o público desse ator. A gente agora com o Nelson, a gente vai fazer uma circulação no Nordeste, e nesse projeto a gente chama até a circulação jornalística do Beijo no Asfalto. E a gente vai levar uma discussão a cada cidade sobre essa questão do jornal sensacionalista, falar um pouco sobre Nelson. Isso é muito legal, né? Que as pessoas começam a também conhecer as outras facetas do autor do texto. Até porque, assim, pelo que eu estava lendo, vocês também dão uma releitura da peça, aí até a cena mais polêmica da peça, a questão vocês falam a questão pegando um pouco mais a coisa do universo da internet, também de pessoas que já jogariam aquele material na internet. Assim, a gente, na verdade, a internet é uma das que até não é tão forte, a gente pincela. É porque o texto original é de 61, né? 61. E ele já mexia com a coisa do preconceito, já mexia com... Nelson, na realidade, é um mestre em tirar o que está debaixo do tapete e mostrar a sociedade brasileira, a sociedade carioca. E no Beijo, na verdade, o que ele fala é da manipulação das verdades pela imprensa. O que pode parecer uma verdade absoluta, na verdade, não é verdade. É um sensacionalismo, eles exageram para lucros, né? E ele questiona muito isso, a questão da verdade, a verdade absoluta, da manipulação dessas verdades. E aí o que é tão atual? Porque aí isso ainda existe, essa manipulação da verdade, e cada vez mais isso é feito de uma forma mais rápida. Aí tem a questão da internet. Porque um blog, uma notícia na internet pode destruir a vida de uma pessoa. Né? Ou contribuir. Ou contribuir, ter os 5 minutos de fama. Né? Aí tem isso, o que essa notícia pode causar na vida das pessoas. É impressionante perceber o quanto a obra de Nelson Rodrigues é atual, né? É constrangedoramente atual. O termo é exatamente esse. É constrangedor ler Nelson Rodrigues e perceber a sociedade. É isso. O engraçado é que ele é tido como imoral, mas eu acho eu acho ele até moralista. O que ele faz é realmente ele expor o que está por trás dos buracos das fechaduras, atrás das portas, por trás das paredes, o que ninguém quer que seja dito. Sempre os textos dele têm alguma coisa no ar. Nenhum personagem é totalmente bom. Porque eu acho que ele não acredita que a humanidade seja totalmente boa nem totalmente má. Claro que existe pessoas que não são totalmente más, mas sempre tem uma maldade, uma coisa por trás. E aí nisso ele é até um pouco cru, né? Um pouco até carrasco com a humanidade. Mas é uma característica dele, eu acho que isso é bem marcante. Cláudio, eu queria saber como você, leitor, descobriu Nelson Rodrigues. A primeira vez que eu tive contato com o Nelson, engraçado, que a primeira vez que eu tive contato com o Nelson, o texto de Nelson, foi a primeira vez que eu tive contato com o texto de Garcia Lorca, que é o extremo oposto de Nelson. Todos dois nos textos tem essa coisa do fatídico da vida, sabe? De sempre ter uma coisa do dramático, do trágico, que tem Nelson e tem Lorca, só de formas diferentes. O Lorca é muito mais poético. E quem me mostrou esses textos foi um grande ator,
também fez algumas direções, chamado Almir Rodrigues. Ele é maravilhoso, ele é de São Paulo, é paulista, mas que teve para Recife há muito tempo. E ele ia montar um texto de Garcia Lorca e um texto de Nelson. Por coincidência, era Beijo no Asfalto, e de Lorca era Bodas de Sangue. E o texto anterior que eu dirigi foi exatamente a trilogia rural de Lorca, que era Beijo no Asfalto, Irma e A Casa Bernardo da Alba. Ficou meio aberto, porque foi um processo de 6 meses que acabou não dando certo, ele comprou Platicáveis, o Platicável deu cupim, não se realizou o projeto. A gente passou 6 meses estudando Nelson Rodrigues e Garcia Lorca. E ficou em mim essa vontade de um dia fazer, eu nem pensei em dirigir, eu pensava em fazer como ator. E esses textos, Beijo no Asfalto e Bodas de Sangue. E fazia um certo tempo que eu estava ruminando a história de fazer alguma coisa de Nelson. Beijo no Asfalto era um texto assim, que eu gostava muito, um texto que tinha muito a ver com o que eu queria dizer e a ver com o que estava acontecendo no mundo. Lógico, todos os textos de Nelson têm uma proximidade com a atualidade muito grande, só que essa eu acho que é mais pulsante, mais ainda, que fala essa coisa do jornalista, da imprensa marrom, fala um pouco dos preconceitos da sociedade, o que é tabu, que ainda continua sendo tabu, a questão da homossexualidade, sabe? Eram coisas atuais e coisas que eu queria falar. Sabe? Aí eu ficava com isso, eu disse, eita, se eu tivesse um dia que montar. Aí eu começava a viajar, eu queria entrevistar as pessoas na rua, como se tivesse acontecido o acidente, para saber a reação das pessoas. Aí eu queria chamar um desses apresentadores desse programa sensacionalista para falar sobre o atropelamento. E acabou isso acontecendo. Assim, teve esse projeto dos 100 anos de Nelson Rodrigues. No primeiro momento eu pensei em não mandar. Primeiro que tinha que ter um grupo, tinha que ser uma empresa. E eu desisti, só que eles adiaram mais 2 semanas. E uma das atrizes que trabalha comigo, a Andresa Alves, ficou insistindo, não, mas sua ideia é tão boa, vamos fazer o projeto. A gente fez, chamou Renata Failante para produzir, que ela tem uma empresa. E a gente conseguiu até a entrevista das pessoas da rua. Isso é um momento bem legal, assim, um distanciamento um pouco do texto, mas é um momento interessante. E a gente conseguiu o que a gente achou que não ia conseguir, que era chamar um ator, um desses apresentadores. E ele falar como se tivesse acontecido o crime, que é Cardinô, que ele acabou topando, e é ótima a participação dele no espetáculo. E o mais prendente é que no Rio as pessoas morreram de rir, assim. E entenderam, porque eu acho que no Brasil tem muito desses programas, sabe? Aí, de certa forma, a mensagem conseguiu passar. Hoje, fazendo uma releitura do teu trabalho, da tua obra, como é que tu enxerga o Cláudio hoje, vê o Cláudio de antigamente, o que é que mudou e por que mudou, se você faria tudo de novo? Fala um pouco sobre isso para mim. Eu acho que mudou bastante, eu acho que eu amadureci, eu acho que cada trabalho que eu faço eu aprendo mais, e é sempre um desafio diferente. Aí tem uma frase muito legal de Nelson, quando ele fala da obra de arte, que ele diz que uma obra de arte, para ser obra de arte, não tem que ser acabada. Tem que estar sempre se melhorando, estar sempre se renovando para ter esse conteúdo de obra de arte. Então, acho que na direção do artista, qualquer artista, não só ator, diretor, pintor, músico, acho que tem que estar sempre buscando melhorar, renovar. E é isso que eu estou, assim, meio em processo. Sempre um espetáculo, coisas que eu aprendo, que eu ganho, alguns erros do passado eu tento não repetir, outros erros surgirão, aí você começa a aprender. Por exemplo, esse espetáculo tem uma coisa nova que eu nunca trabalhei, com essa coisa da mídia, de vídeo. Isso para mim, eu ficava muito seguro, eu sempre tive vontade. Tanto que eu trabalhei, deu muito trabalho e ainda não ficou acabado como eu queria, mas já num outro espetáculo que eu for usar isso, eu já sei como encaminhar.
que esse eu ficava meio perdido, que eu não tinha segurança porque eu não dominava. Porque eu não domino, eu tenho um pouco de medo. Mas é isso, é um processo, eu sinto que eu estou amadurecendo. Eu sou um pouco autodidata porque aqui a gente não tem, eu fui aprendendo através do vivenciamento, com a Serafim, eu aprendi muito. A gente não tem um curso de direção. Eu fiz algumas oficinas, alguns encontros, eu fiz um curso com o Roberto Lúcio, mas um curso muito curto, só para você ter uma ideia, um mergulho nesse universo da direção. Mas eu fui aprendendo no fazer e no observar. Que é uma forma que, como a gente não tem, dizendo novamente, essa questão de cursos técnicos no Estado, a gente tem mais, se tem a vontade, é mais ler, pesquisar a respeito e fazer e observar. Mais importante. Ok, Cláudio, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Então, E vou não colocar no blog. percam, né, o espetáculo vai estar agora em janeiro dando espetáculo, dia 24, 25, 26 de janeiro, no Dona Lindu, às 21 horas. Estaremos lá.